discípulo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acreditais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estas palavras foram escritas para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, nessa frase, nós temos a chave como ler os evangelhos. Então, os evangelhos não foram escritos para narrarem uma biografia. Não foram escritos para contar onde Jesus nasceu, o que ele fez no sábado, o que ele fez por aí. Não é essa a finalidade dos evangelhos. Também os evangelhos não foram escritos apenas ou somente para ser uma doutrina teológica, que por sinal só começou 3 séculos depois a ser formada e está sendo formada até hoje. Os evangelhos foram escritos para narrar alguns fatos que acendem em nós a fé de que este Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado.
Esta sempre precisa ser, portanto, a chave de qualquer leitura dos evangelhos. E nessa perspectiva, então, eu preciso olhar estes fatos narrados. E aí são fatos, como eu disse, sem doutrina. Que doutrina escrita, formulada, tem quando Jesus olha lá o homem lá em cima da árvore e diz: desça aqui, quero jantar com você. Entendeu? A doutrina cristã não é formulada em linguagem jurídica. A doutrina cristã é vivência. Vivência. Jesus viveu e nos deu na vida dele um exemplo como Deus se encarna na humanidade. E as poucas coisas que ele ensinou falando, não em palavras, mas em anúncios concretos, quais foram? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os tristes, bem-aventurados os injustiçados. De novo, não fórmulas, mas apenas apontando para situações de vida a partir da qual nós possamos ter atitudes. A vida cristã se anima pelas atitudes que Jesus de Nazaré teve durante a sua vida. E quando daí ele anuncia: se alguém te bate na face direita, dá-lhe à esquerda. De novo, isso não é uma norma, mas é uma atitude que ele provoca. O cristianismo, baseado no Evangelho, anuncia atitudes e não normas. Não normas. Hoje também o Evangelho fala de São Tomé. E eu, talvez na minha fraqueza, eu sei que sou muito Tomé. Muito. Eu preciso ver para crer. Não tem jeito. Abstrações filosóficas são muito interessantes, eu as faço, mas essas abstrações sempre vêm depois que eu vi, não antes. Quando eu vejo a vida acontecendo, eu começo a perguntar: mas que sentido tem isto? O que está por trás disto? O que esta situação quer me ensinar? E aí eu começo a filosofar. Mas eu sempre preciso, primeiro, um fato, um contexto, uma realidade. E aí, nós tivemos, ao menos eu, acho que a maioria aqui, tivemos os últimos 12 anos uma pessoa, um pai, que viveu justamente nos mostrando esses fatos, nos pegando pela mão e dizer: olha o que está acontecendo. Um Papa, entre parênteses, foi o 7º Papa com quem eu convivi durante a minha vida,
Comecei com Pio XII. Mas foi o primeiro Papa que eu senti que me pegou pela mão e me mandou viver uma igreja em saída, ou seja, não fica dentro do templo, mas fica na rua, olha, enxerga, veja, porque ali, nestas situações, Deus está. E aí toda hora queriam colocar ele, mas ele não mudou a lei, a regra. Porque ele não deu importância às regras. Ele não precisava agora definir um casal homossexual, este é sacramento, que eles vivem não é sacramento. Deixa essa legalidade de lado. Mas enxerga que lá se vive amor. E reconheça o amor que se vive lá. Enquanto você não enxerga o essencial, não muda regras. E se o essencial está claramente marcada pela presença de Deus, que se lasque a lei. Se eu tivesse que falar uma única citação bíblica do Papa Francisco, eu diria esta: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado está a serviço do homem. Ai, se a Santa Madre Igreja, na sua totalidade, conseguisse entender isso. Mas saibam que tivemos sim, no início deste século, um Papa, portanto, um chefe da igreja que teve esta visão clara, nítida, consistente. Então, meus amigos, se nós, a partir desta experiência de Tomé, conseguimos sim colocar a nossa mão nas chagas, não de Jesus de Nazaré, mas das chagas da sociedade. Nenhum de nós pode mais dizer, se ele é cristão, que o sucessor de Pedro, instituído por Jesus, não nos mostrou as chagas para podermos colocar as mãos. Ele mostrou todas. Então, mesmo sendo Tomé querendo ver para crer, sim, ele me fez ver. Não numa noite escondida, mas durante 12 anos, às claras. E sim, ver as chagas de Cristo no mundo dói. Mas vendo estas mesmas chagas no Cristo ressuscitado, cria fé. Então, meus amigos, eu não vejo outros caminhos de chegar a Deus a não ser vendo, tocando as chagas do ressuscitado. As chagas que estão abertas hoje, nessa cidade, hoje, dentro desta sala.
Porque não são apenas as chagas sociais, embora se fale mais delas, porque talvez elas sejam mais generalizadas. Mas também são as chagas no coração de cada um. Também são as dores que cada um de nós traz dentro de si. O cristianismo abraça, toca estas nossas chagas e mostra que estas nossas chagas nos levam à ressurreição. Então, irmãos, irmãs, o cristianismo é maravilhoso quando ele é entendido. E é horrível quando a história humana, a partir dos anos 300, o transformou num Estado cheio de legislações estadistas, frias, que não mais partem da ferida, mas partem de uma organização superior que quer enquadrar todo mundo no mesmo saco. Este cristianismo, que na verdade não é cristianismo, mas cristandade, fez muito mal à humanidade. Então, vamos hoje rezar com o Papa Francisco ressuscitado, que nos mostrou de novo cristianismo como Jesus o vivenciou e nos deu a liberdade de dizer não à cristandade, que oprime, que massacra, que até mata, como matou milhares e milhares de pessoas da Idade Média. Não é esta cristandade que Jesus quis. Isso é um desvio. Jesus de Nazaré conversou com a samaritana que estava na 7ª união estável. Jesus conversou e abraçou e jantou com os beberões e os publicanos, os pecadores. É com estas pessoas, nas chagas destas pessoas, nas dores destas pessoas, que ele mostrou Deus encarnado. Que bom! E agradeço a Deus que nós podemos ter tido esse tempo de graça de 2014 até a Páscoa de 2025, que o exemplo vivo, concreto, encarnado do desejo de Jesus de Nazaré, como devia ser o cristianismo. Creio em Deus Pai. Bendito sejas, ó minha glória. Nós vos pedimos, Deus, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva seu rosto para vós, vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. O Cristo está hoje mostrando as suas chagas. Podemos ser Tomé quanto quisermos. Só que não podemos continuar fingindo que não somos Tomé com olhos fechados. É isso que está acontecendo. Podemos ser Tomé, mas Tomé abriu os olhos quando viu a realidade. Se continuamos de olhos fechados, pensando num Deus não se onde, e não enxergamos nas suas chagas ressuscitadas aqui e agora, não haverá espaço para o cristianismo. E de paz que o Senhor nos acompanhe.